Bom, eu queria saber se existe alguma evidência da ressurreição de Jesus, porque, na verdade, toda a fé cristã se baseia nisso, na ressurreição de Jesus de Nazaré. A primeira evidência que eu poderia dizer da ressurreição, Rony, é uma evidência indireta, é o escândalo. Por que escândalo? Raciocinemos que Cristo morreu crucificado, até historiadores ateus admitem. Nós temos evidências disso. Você tem, Suetônio fala da crucifixão de Jesus, Tácito fala da crucifixão de Jesus, Flávio José fala da crucifixão de Jesus. São elementos fora da Bíblia que mencionam Cristo crucificado. Então, que ele morreu crucificado, isso é fato, uma vergonha. Então, de onde vem essa história da ressurreição? Um cético diria, bom, foi um modo que os discípulos usaram para apagar a vergonha da crucifixão. Mas se eles fossem usar alguma historieta, não poderia ser a ressurreição, eu digo por uma razão. Naquela época, se eles dissessem que Jesus morreu e a alma dele foi para o céu, todos aqueles que seguiam a filosofia de Platão bateriam palma. Sim. Se eles dissessem que Cristo transmigrou, que a alma dele saiu do seu corpo e encarnou num outro corpo, eles também teriam um aplauso para uma boa parte do judaísmo. Sem dúvida. Mas dizer que Jesus morreu e ressuscitou, nem judeus, nem gregos, nem os epicureus, ninguém em sã consciência naquela época bateria palma para aquilo. Haja vista que quando Paulo falou em Atenas, todo mundo admirou da filosofia dele. Quando ele falou de ressurreição, ninguém ia acreditar numa coisa dessa. Por que os cristãos iam inventar uma história tão estúpida para rebater um caso de uma crucifixão? Não faz sentido isso. Fora outros detalhes que eu podia dizer do ponto de vista do mito, o mito demora séculos para se compor, porque enquanto ele acontece é fato alguém desmentir. Os relatos da ressurreição estão muito próximos ao relato da crucifixão, e mesmo historiadores judeus que não acreditam que Jesus é o Messias admitem que a história da ressurreição é verdadeira. Bom, ele é um profeta do judaísmo, né? Yeshua é, na verdade, um profeta do judaísmo. Há também quem diga que os essênios tiraram ele da cruz antes dele morrer e que levaram para a Índia. Essa história também você deve ter ouvido falar milhões de vezes, né? Com certeza. Uma coisa que me causa também algum espanto é o seguinte: a nossa cultura ocidental retrata Jesus de Nazaré de cabelo louro, olho azul, quando na verdade ele era um judeu sefaradim. Não tem nada a ver. Meu pai tinha um quadro em casa, a verdadeira face de Jesus. Não tinha nada a ver com esse Jesus louro, de olhos azuis. Eu queria que você falasse sobre isso. Permita-me apenas um detalhe. Eu não creio, pessoalmente, que seria um sefaradim, porque os sefaradins são aqueles que migraram depois para Espanha. Saíram de lá da Ásia para a Espanha. Jesus era da Galileia, e os sefaradins, ou sefarditas, eles eram de outro território por causa da diáspora. Ele era galileu. De onde que vem essa ideia do Jesus loirinho e tudo mais? De novo, eu remeto àquela palavrinha propaganda. Você sabe que o grande calcanhar de Aquiles da Igreja Católica na Idade Média foi a França. Sim. E a França queria fazer quase um catolicismo paralelo. Houve uma vez que houve até 2 papas. E numa dessas várias jogadas francesas, os deuses tinham que parecer com a família real de Luís XVI. Então Luís XVI começou a ser um modelo de homem nobre, até misturado com o ideal grego. Então, toda a família de Luís XVI eram loiros, dos olhos verdes ou azuis, aquela coisa toda. Jesus começa a ser retratado como Luís XVI. Né? Esse quadro aqui, que mostra o Sagrado Coração de Jesus, se você até tapar aqui a barba de Jesus, você perceberá que ele tem traços até efeminados. Ou femininos, talvez seria o mais correto. Tá certo? São traços bem Luís XVI. Isso aqui é a corte de Luís XVI, que influenciou esse tipo de pintura. Coitado, foi guilhotinado. Exatamente. Bom, e o renascentismo também bebe muito em tudo isso aí, com Petrarca e tudo mais. Sim. O outro quadro aqui foi uma reconstrução feita que também não é exata. Porque pegaram um crânio judaico do 1º século e então bolaram como é que seria Jesus, etc. Mas até quem é especializado em pegar um crânio e tentar reconstruir um rosto a partir daquele crânio, ele tem limitações. Por exemplo, a cartilagem do nariz, você não sabe se o sujeito tinha um nariz chapoca, você deduz.
não é? Claro, claro. Possivelmente que eu discordaria desse quadro de cá, do quadro que está do outro lado, do seu lado aí. Jesus talvez teria cabelos longos, porque Exatamente. os judeus... A foto não, a representação Exatamente. do papai era com... O paiote, que era aquele... Isso, o paiote, aquelas trancinhas. Aquelas trancinhas. Jesus era um judeu religioso, eles não cortavam a barba em redondo, uma tradição que vem desde o Antigo Testamento. Jesus deveria ser uma pessoa com barba farta, cabelo grande, não liso, como no quadro de cá, não loiro, pele queimada pelo sol. O corpo de Jesus deveria ser um corpo robusto, porque ele trabalhou na carpintaria, trabalho pesado por muito tempo, e haja vista, depois de uma noite inteira apanhando e sendo julgado sem dormir, ele conseguiu carregar a cruz um bom pedaço do caminho. Então ele tinha uma resistência física avantajada. E a cor da pele deveria ser uma cor azeitonada, morena, como dos semitas, e o nariz bem avantajado. Claro, claro. Bom, há quem diga que ele tinha discípulas ou apóstolas mulheres, e muita gente diz que, já se sabe que ele era celibatário, mas tem gente que acha que ele foi casado. Ele tinha, ou seja, existiam mulheres no seu secto. Não vamos falar de Maria Madalena, mas existiam mulheres no seu secto. E afinal, foi ou não foi casado com Maria Madalena? Havia discípulos, Jesus não tinha misoginia, ele não tinha rejeição das mulheres. A prova é que ele conversou com a mulher samaritana com muito respeito. Havia mulheres como Joana, a esposa de um procurador de Herodes. Havia outras Marias que estavam com Jesus ali, uma Salomé, que possivelmente era mãe de João e Tiago. Alguns quadros até mostram as mulheres. Então havia as chamadas três Marias, que era Maria de Jesus, Maria Madalena e a Maria, mulher de Clopas, que estavam à cruz. A mãe de João Marcos, que ajudou ali os discípulos até o lugar da Santa Ceia. Então havia mulheres que tinham Jesus. Nenhuma delas foi esposa dele. Isso foi uma tradição que surgiu dos documentos apócrifos a partir do segundo século, ou do terceiro século, muito tardiamente. E pelo contrário, o judaísmo enaltecia o casamento. Não haveria motivo nenhum para a igreja esconder um suposto casamento de Cristo. Isso tudo é mito, destituído de evidências ou de fatos de primeira linha. Você trouxe o teu livro? Trouxe sim. Deve estar na mão de alguém aí. Tá aí, então é só mostrar. Mostra a capa do livro do Rodrigo. Se tiver por aí, ó. Ah, muito bem. Se alguém tiver interesse... Escavando a Verdade. Escavando a Verdade. Eu tenho o livro. Eu li, doutor. Eu li. Esse aí vai de presente para André, viu? Falo de público, vou ficar guardado aqui, viu? Rodrigo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Rodrigo Silva, arqueólogo, autor desse livro, que eu já tenho, já li e recomendo. Obrigado, meu irmão, por ter vindo. Prazer estar aqui. Venha mais. Muito obrigado. Obrigado.